sobre o meu trabalho. Eu sou mentor de algumas empresas, eu sou coach, eu diria que eu trabalho com resultados, né? Eu ajudo as pessoas a obterem resultados nas mais diversas áreas, mas eu tenho um foco muito grande. Isso é uma coisa bem legal de acontecer. Eu trabalho especificamente, assim, eu consigo dar mentoria em diversas áreas da vida, mas eu sempre procuro focar ou em negócios, né? Um empresário, por exemplo, eu tenho clientes que são empresários e querem performar melhor no seu negócio. Pessoas que são empresários, mas querem performar melhor na sua vida. O negócio vai bem, mas na vida nem tanto. Eu também dou mentoria para empresas, para grupos de empresas, que é o caso da Formiga Amigo, né? Todas elas participam do processo comigo. E também eu trabalho muito com homens especificamente, né? Porque nós temos uma carência nessa geração de homem de verdade. Essa é a grande verdade. Há uma carência muito grande de homens que realmente são homens, de homens que realmente se posicionam como homens, de homens que realmente são homens viris, que são aqueles que tomam a dominância, a liderança da sociedade, e não tem nada mais prejudicial numa sociedade do que homens que não cumprem o seu papel de verdade. Essa é a coisa mais desastrosa que tem na nossa geração. Eu sempre falo, eu não falo isso de mim, já ouvi isso, né, de algumas pessoas das quais tenho referência. É a geração com mais bananas que a gente já viu nessa área. Então eu resolvi trabalhar com isso. Então essas são as áreas que eu atuo, né? Só para vocês entenderem e contextualizarem um pouquinho, porque muita coisa que eu falo vai muito de encontro a isso. Mas o que eu quero falar hoje com vocês aqui é sobre como gerar riquezas a partir do zero. Cadê? Tem a caneta daqui? Tem, sim. Tá aí do lado. Vou usar. Posso usar? Claro. Do outro lado tem uma preta ali, ó. Certo. Pode passar mais. Então eu vou falar com vocês sobre como gerar riquezas a partir do zero. Eu queria saber aqui, por exemplo, quem veio aqui a convite de alguém? Certo. O que falaram para você? Vamos lá, vai ter um... O que falaram para você? Escreve para mim aqui. Eu tenho a convite da Vanderlei e ela disse que, para mim, isso agregaria muito. Certo. O que você veio buscar aqui? Estava curioso para conhecer o trabalho da Formiga Amiga, que eu já acompanho no Instagram. Legal. Participei um pouquinho da fase do pensamento empreendedor dela. Então, eu achei que seria, de fato, bacana comparecer. Foi mais por curiosidade e também legal. pela consideração que eu tenho por ela. E conhecer o trabalho, ver como que ela desenvolve as atividades. E eu ainda tenho uma fagulha de pensamento empreendedor. Então, além de matar a curiosidade, eu acredito que isso vai me agregar fora daqui futuramente também. Legal, desenrolado ele pra falar. Fala bem. Legal, cara, parabéns. Quem mais você veio aqui? Por quê? Convite da Vanderlípia. Vanderlípia? Sim. E ela te falou o quê? Ela falou que era conhecimentos para mim. Eu sempre converso com ela sobre isso. Certo, conhecimento. Eu sou uma pequena vendedora dela. Eu vendei muito pouco ainda, mas estou vendendo. E você veio buscar conhecimento? Sim, com certeza. Você veio aqui por quê? Eu? Vanderlípia. E ela falou que você que ia vir buscar conhecimento? Todos os dias, praticamente. Certo, que legal. Você veio por quê? Você é de óculos? A Vanderlípia também me convidou. Todo mundo que veio com a Vanderlípia tá aqui, né? Certo. E você veio por quê? Eu vim porque a Cássia me chamou e eu vim aprender conhecimento, e o meu sogro também, ele é dono de uma construtora, né? Então todo conhecimento que eu adquiri, posso estar passando adiante. Claro, sem dúvida. Você veio por quê? Veio porque minha mulher obrigou. Foi conhecimento, né? Gente, eu fiquei sabendo, eu vi uma frase esses dias, eu tive que concordar com essa frase. Que é assim, vocês são um casal? Que diz assim, que no casamento
né? Não sei se vocês estão casados ou não, mas quem aqui é casado ou não. No casamento existem duas partes, né? Uma que está sempre certa e a outra é o marido. Entendeu? Eu já vi essa coisa. Ó, beleza. Alguém aqui faz ideia de como gerar riquezas a partir de zero? Primeira coisa que eu tenho que perguntar para vocês: o que é riqueza? O que é riqueza para você? Mas conhecimento, né? É? Certo. Você veio aqui a convite, você veio com ela também, né? Tá certo. O que é riqueza para você? Rapaz, não sei formar não. Alguém aqui tem ideia do que... Porque assim, você tem que entender que nossa mente funciona com drivers, nossa mente funciona com coisas que conectam. Por exemplo, quando você ouve uma palavra que você nunca ouviu, a sua mente vai conectar com a coisa mais próxima que você tem sobre aquilo. Então, por exemplo, se eu falar aqui holística, quem sabe o que é holística aqui? Não fala, Marcela, que você já sabe, você estava lá. Você sabe o que é holística. Quem sabe o que é holística? Beleza, mas aí eu pergunto pra você, se eu falar holística, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? O que você imagina que seja holística? A maioria das pessoas liga com logística, ou a pessoa fala olho, por quê? Porque sua mente tem a função de conectar. Tudo que você ouve novo, ela tem a função de conectar com alguma coisa que você conhece. Por quê? Para tentar aproximar o máximo possível. Por isso tem coisas que vocês nunca ouviram, mas quando você ouve, você capta mais ou menos o que é aquilo. E a nossa mente sempre funciona com buscadores. Então toda vez que eu falar aqui riqueza para vocês, alguma coisa vai ser acionada dentro de vocês. Quando eu falo dinheiro, por exemplo, o que é dinheiro para você? Dinheiro para mim? Dinheiro? O que é dinheiro para você? Dinheiro. Trabalho. O que é dinheiro? Quem falou? Trabalho. Trabalho. O que é dinheiro para você? Dinheiro pra mim é... O que é dinheiro para você? O que é dinheiro para você? Busca. O que é dinheiro para você? Nada? Não vem nada na sua mente? Não vem nada na sua mente? Dinheiro? Trabalho. Trabalho, certo. O que é dinheiro para você? Não fala que você vai falar a coisa certa. O que é dinheiro para você? Hoje em dia, necessidade. Necessidade, tá vendo? Ela conecta, eu falo dinheiro, a mente dela conecta com alguma coisa, isso se chama drive mental. O que é dinheiro para você? Pra mim, investimento, busca, conquista. Investimento, busca, conquista, porque nossa mente quer dinheiro para você. Oi? A maioria das pessoas fala liberdade, segurança. Por quê? A falta do dinheiro produz o contrário disso. Em algumas pessoas. Nossa mente tem o poder de buscar o que aquilo significa para nós. Para algumas pessoas, se eu perguntar aqui, casamento, a pessoa vai falar, vai conectar com decepção, outras vão conectar com sonho, outras porque é a sua experiência com aquilo. Então quando eu falo sobre riqueza, quando eu falo sobre dinheiro, quando eu falo sobre qualquer coisa que vai mexer nessa área da sua vida, sua mente vai conectar com a sua experiência. Então, por exemplo, algum de vocês aqui é milionário? Então nenhum de vocês vai conectar dinheiro com a experiência assim. O que é dinheiro? Dinheiro produz. Tá? Nenhum de vocês vai conectar com riqueza, nenhum de vocês vai conectar com algo grande, com algo bom. Por quê? Porque nenhum de vocês conseguiu gerar esse tipo de coisa com dinheiro. Alguns de vocês vão dizer necessidade, alguns de vocês vão dizer segurança, estabilidade, dinheiro. Dinheiro é... Vocês só não vão falar o que de fato é. Porque para vocês, dinheiro é o Senhor. Porque enquanto você não colocar uma coisa na sua cabeça sobre o dinheiro, e eu vou falar essa coisa aqui, como vocês devem olhar para o dinheiro a partir de hoje, enquanto você não modificar a sua mentalidade, a sua maneira de olhar para o dinheiro, nunca você vai conseguir mudar a sua situação financeira, nunca. Vou perguntar uma coisa geral aqui, eu quero que você seja bem sincero. Quantos aqui gostariam de mudar radicalmente sua vida financeira? Levanta a mão. Certo. Por quê? Se você não mudar o que você pensa sobre dinheiro,
você não consegue mudar como você age sobre dinheiro. Qual a diferença entre um rico e um pobre? A quantidade de dinheiro que ele tem? Não. A diferença entre o rico e o pobre são os seus hábitos. Aí você fala, não, como assim? Seus hábitos? Exatamente. Porque riqueza não tem a ver com ter alguma coisa. Riqueza tem a ver com ser alguém. Riqueza não tem a ver com a quantidade de dinheiro que você tem, mas com o que você faz com o dinheiro que você tem. Riqueza é um estágio, não é uma cifra. O que é riqueza? Vou explicar para vocês aqui, aí vocês vão entender. Toda vez que alguém me pergunta assim, o que é riqueza? Mas eu falo, riqueza é liberdade. Liberdade é, se for riqueza emocional, o que é riqueza emocional? É liberdade emocional. Mas o que é isso? Significa que ninguém entra nesse coraçãozinho para bagunçar ele. Ninguém tem o poder. E eu vou falar para vocês, depois que eu aprendi essas coisas, não existe um ser humano nessa terra que entra dentro desse coração aqui e bagunça ele. Sabe por quê? Porque eu me tornei rico emocionalmente. E riqueza tem a ver com uma coisa, com liberdade. Riqueza sentimental significa que a perca de qualquer pessoa não modifica nada do que é dele. Riqueza sentimental é liberdade. É mais ou menos assim. Eu sou casado há 11 anos. Eu sou apaixonado pela minha esposa. Apaixonado mesmo. Tipo, eu me sinto ainda como se fosse namorado dela. Oh, ok. Mas se a minha esposa um dia olhar para mim e falar assim, não quero mais viver com você, e eu vou embora, sabe o que vai acontecer? Ela vai embora. E eu não vou olhar para ela e dizer assim, não, eu preciso me viver, eu preciso de você. Ah, mas você não vai sofrer? Eu não falei isso. Eu vou sofrer, eu vou chorar por um breve período de tempo e depois eu vou entender, porque a minha felicidade não está baseada nela, está baseada em mim mesmo. Está baseada no meu amor que eu tenho por mim mesmo. O amor que eu tenho por ela é resultado do amor que eu tenho por mim mesmo. Toda pessoa que se torna dependente de outra pessoa para viver ou para ser feliz é porque não encontrou a felicidade plena que há no amor próprio. Toda pessoa que sofre demais e por um longo período quando alguém sai da sua vida, seja por ter morrido ou seja por ter ido embora, é porque não encontrou a liberdade que há, a riqueza que há no amor próprio, no amor do Criador por si. É por isso que existem muitas pessoas que quando perde alguém, entram em depressão. Porque a mente começa a funcionar no passado. Eu não vou entrar nesse assunto aqui, mas a mente começa a funcionar no passado, na dependência daquela pessoa. Seja porque a pessoa morreu ou foi embora. E a pessoa entra num estado emocional de extrema pobreza. Por quê? Porque dependente. Então liberdade tem que se conectar na cabeça de vocês. Riqueza tem que se conectar com liberdade, sempre. Sempre que alguém falar assim, essa pessoa é rica, então ela é livre. Então a pessoa rica emocionalmente é uma pessoa que não depende de ninguém para cuidar de suas emoções. Uma pessoa rica sentimentalmente é uma pessoa que não depende de ninguém para ser feliz. Uma pessoa rica financeiramente é uma pessoa que é livre. Sabe o que é livre? Quantos aqui trabalham? São trabalhadores? Certo? Vocês podem trabalhar a hora que vocês quiserem? Não, então vocês são escravos. Qual a diferença? É que vocês têm TV a cabo, hoje, internet e anda de carro. Os escravos antigamente não tinham isso. Por que você, como assim? Você está me ofendendo, como assim? Eu sou escravo. É escravo, você não pode parar de trabalhar, senão a sua vida para também. E eu não estou falando para ninguém específico, eu estou falando para um grupo de pessoas aqui. Gente, eu dou palestra no Brasil inteiro. Eu sei o que eu estou falando. Estava no Nordeste alguns dias atrás. Você não sabe que lá é mais terrível ainda isso. A dependência, a criação da dependência das pessoas num poder maior, num estado, num sistema maior, você precisa ver como que é. E eu falo isso no Brasil inteiro, não tem jeito. E a pessoa que discorda, beleza, você pode discordar. Levanta aí, eu vou fazer 3 perguntas para você. E eu quero ver se você sobrevive às 3 perguntas que eu faço.
Porque quem não é livre, se você não é livre, você é preso, você é escravo. Mas como assim, mano? Quem é que pode parar de trabalhar e a vida vai continuar do jeito que está? Normal, beleza. Maravilha. Você pode até aceitar o estado que você vai ficar, mas que vai continuar normal do jeito que está? Então o que é riqueza, Moisés? O que é riqueza? Riqueza é quando eu não preciso trabalhar e a minha vida consegue se manter do jeito que ela é. Como assim? Vou dar um exemplo. Suponhamos que a sua vida custe 3 mil reais para ser mantida. Eu estou falando uma coisa para vocês aqui. Isso aqui é informação que dificilmente vocês vão receber numa palestra gratuita. Algumas informações que eu vou dar aqui, coisas que eu vou falar aqui, eu só dou no treinamento meu que as pessoas pagam R$ 1.500 para estar. É chamado método DSR. As pessoas pagam R$ 1.500 para receber um intensivo sobre finanças comigo. Eu vou dar de graça para vocês aqui. Eu vou entregar valor para vocês aqui. Se vocês aprenderem, se vocês derem valor porque eu estou entregando para vocês aqui, e entenderem que isso aqui é um princípio, vocês podem sair daqui tocando terror. Tocando terror. Eu falo para vocês, qualquer um de vocês aqui dentro dessa sala, se fizer as perguntas certas e se desenvolver sua mente da maneira que você precisa fazer, em um ano você pode se tornar um milionário. Qualquer um de vocês aqui, não importa se você é homem, mulher, se você é adolescente, se você é idoso, não importa. Qualquer um de vocês pode se tornar extremamente rico se fizer as perguntas certas, com as informações que eu vou dar para vocês aqui. Estou falando isso porque eu quero que vocês deem valor, mas deem muito valor que vocês vão receber aqui, porque dificilmente vocês vão receber isso numa palestra gratuita. Palestra gratuita por aí geralmente segura a informação, te fala 3 coisinhas e te põe num curso pago. Eu não vou oferecer curso pago para ninguém aqui, só para vocês terem uma ideia, tá? Meu papel aqui é outro. É colocar na cabeça de vocês que vocês não precisam ser escravos a vida inteira. E eu também não tenho compromisso nenhum com a felicidade de vocês ao sair daqui. Vocês podem sair daqui puto da vida comigo, eu não estou nem aí. Riqueza é igual liberdade. Já falei de riqueza emocional, riqueza sentimental. É só você ser livre, mano. É só você entender que você não depende de ninguém, ser livre. Riqueza financeira é quando você não depende de nada. Você não depende do seu trabalho para manter sua vida. Suponhamos que sua vida custa 3 mil reais para ser mantida. Carro, casa, compras, filhos, custa 3 mil reais a sua vida. Se você é uma pessoa, vamos supor que seu pai deixou de herança para você 5 casas de aluguel. R$ 1.000 cada casa. 5 casas de aluguel. Quem aqui tem 5 casas de aluguel aí? Que entra esse dinheiro para você todo mês? Então vamos lá. 5 casas, entrando R$ 1.000 em cada uma aqui. R$ 1.000 em cada casa. Ele tem uma renda de... Pelo menos conta você sabe fazer, né? Ó. Ele tem uma renda de R$ 5.000 entrando todo mês. O estilo de vida dele custa 3. Então 5 menos 3 mil. Ainda sobra 2 mil, certo? Então o estilo de vida dessa pessoa que custa 3 mil reais é pago e ainda sobra dinheiro por essas 5 casas que entram aqui. Isso aqui, quando você não tem que trabalhar por um dinheiro que entra, chama-se renda passiva. Eu vou falar para vocês sobre isso no final da palestra. Chama-se renda passiva. A renda passiva é a renda que eu não trabalho, mas ela entra do mesmo jeito. Essa é uma pessoa rica. Por que é uma pessoa rica? Porque ela pode ir para a praia, ficar lá, e no dia 5 os inquilinos vão depositar o dinheiro dele. O estilo de vida dessa pessoa é pago por uma renda que ele não precisa trabalhar. Vocês conseguem entender? Se você tem que trabalhar para manter seu estilo de vida, você pode ganhar R$ 1 milhão por mês. Você não é rico, você é classe média e ganha muito dinheiro. A diferença entre classe média e rico, e a classe rica, é liberdade. É você poder fazer o que você quiser
e saber que a sua vida vai ser paga. Existem muitas maneiras de renda passiva. Existem pessoas que investem em ações. A pessoa que tem ações do Itaú lá, pelo menos sou R$1 milhão investido no Itaú, e tá o dinheiro entrando para ele todo mês, ele pode fazer o que ele quiser. O Itaú não vai quebrar de uma hora para outra. E quando o Itaú começar a quebrar, tira o dinheiro de lá, põe em outro banco, fechou. A pessoa que tem dinheiro investido, ela tem renda passiva. Se essa renda passiva cobre o estilo de vida dessa pessoa, tá tudo certo, pisou no estágio de rico. Agora é só multiplicar o dinheiro para poder ganhar cada vez mais. Eu conheci um cara que ganhava R$100 mil por mês. Ele estudou comigo. Era motoboy. Em 2 anos, ele teve uma oportunidade que ele aproveitou e começou a ganhar. Em 2 anos, ele começou a ganhar R$100 mil por mês. É muito dinheiro, né? Ele andava de Camaro, 8 motos. Ele, às vezes, para tirar uma com a nossa cara, ele ia, pegava uma moto e passava na nossa frente. Aí, daqui meia hora, ele passava com outra moto. Como assim, velho? Aí, daqui a pouco, ele passava com outra moto. Ele fazia isso. Tinha 8 motos diferentes, tinha um Camaro, tinha carros. E ele achava que aquele dinheiro ia manter ele para sempre. O estilo de vida dele tinha que ser pago por um trabalho que ele conseguiu uma oportunidade, ele tinha que trabalhar muito. Ao invés dele pegar esse dinheiro e investir para poder criar renda passiva, renda segura, ele achava que aquela fonte ia estar sempre jorrando, entendeu? O dia que a fonte cortou, o que aconteceu? Devendo mais de R$5 milhões. Por que isso? Porque é a pessoa que para manter o estilo de vida dela, está sempre ganhando. Por que 98% das pessoas que ganham na loteria, elas 2 anos depois se tornam mais pobres do que antes de ganhar na loteria? Quem sabe me dizer? Mentalidade. Sabe por quê? Ganhar não quer dizer que a pessoa é. Ganhar dinheiro não quer dizer que você é rico. Ser rico é um estado mental. Não tem a ver com o bolso, tem a ver com a mente. Pobreza é limitação. Toda vez que você é limitado em alguma coisa ou em alguma área, significa que você é pobre naquilo. Quem é ilimitado financeiramente aqui? Levanta a mão. Ilimitado? Você pode ter tudo que você quiser? Limitado. Quem é ilimitado? Então significa que vós sois pobres. Limitação. Pobreza é limitação. Limitação não tem a ver com o bolso, tem a ver com a mente. Se a pessoa não adquirir hábitos de pessoa rica, se a pessoa não enriquecer na mente, ela pega todos os 20 milhões que ela ganhou lá e ela vai torrar em 2 anos. Ela vai, para começar, ela vai começar a comprar casa para todos os parentes dela. Já começa aí o desastre. Ela vai começar a comprar carrão, ela vai começar a viajar, ela vai achar assim, esse dinheiro aqui não acaba, não tem como. Agora me diz uma coisa, por que tem jogador de futebol que ganhou milhões a vida inteira e hoje está quebrado? Quem sabe do jogador Miller? Foi um dos maiores jogadores que a seleção já teve. Você lembra? Quem é que lembra do Miller? Não é possível, gente. Certo. Um dos maiores jogadores que a seleção já teve. Ganhava milhões. Hoje ele mora de Favor, na Zona Leste de São Paulo. Teve um outro jogador chamado Zé Elias. Estava devendo 3 milhões de reais de pensão. Aí eu digo para vocês, como é que isso acontece? O cara enriquece aqui, mas não enriquece aqui. Morre pobre. Bill Gates um dia disse, nascer numa família pobre não é culpa sua. Mas morrer numa família pobre é culpa sua. Por quê? Porque enriquecer é uma coisa normal para o ser humano. Só que as pessoas gostam de fazer parte da resistência, entendeu? Enriquecer é uma coisa normal, deveria ser normal para todos vocês. Mas vocês, por causa dos drives mentais de vocês, que funcionam no modo pobreza, no modo limitação, no modo nunca posso, no modo não posso fazer nada, no modo deixa os outros realizar o sonho dele enquanto eu realizo o sonho dele também. No modo segurança, faz você viver uma vida limitada a vida inteira.
Deixa eu pontuar algumas coisas aqui. Então deu para entender o que é uma pessoa rica, né? Uma pessoa rica não é uma pessoa que ganha R$1 milhão. Uma pessoa rica é uma pessoa que ela não precisa trabalhar e ela tem um dinheiro que entra para ela. É possível criar essa riqueza? É lógico que é possível. É possível a pessoa sair do zero e ela criar riquezas, ela criar maneiras de obter renda passiva e se tornar uma pessoa rica. E rico é livre. Sabe o que é rico? É livre. Basta, se você ganha R$1.000, se você conseguir viver como que... Você ganha R$1.000 de renda passiva. Você tem uma casa de aluguel. Entra R$1.000 para você. Você conseguir viver com R$500, você se tornou uma pessoa rica. Porque você vive com R$500, sua renda passiva é maior do que seu estilo de vida, está de boa. Você é uma pessoa rica, livre. O dinheiro que eu não preciso trabalhar, ele entra. Agora, a maioria de nós está num estágio onde nós temos que produzir a nossa riqueza. Existem 3 tipos de renda. Isso aqui é importante vocês entenderem. Quem está anotando é importante. Três tipos de renda. Ativa, que é a renda principal, né? A renda extra e a renda passiva. Renda ativa é aquela que as minhas mãos trabalham por ela. É o trabalho de vocês. Você tem que trabalhar, você vende seu tempo, 8 horas por dia, e o seu patrão te paga alguma coisa no final do mês. Certo? Renda ativa, a renda principal, aquela que eu trabalho por ela. Renda extra é aquela que eu consigo colocar pessoas para trabalhar para eu ganhar um percentual disso. E renda passiva é aquela que eu coloco o dinheiro para trabalhar. Eu ganhei R$200 mil de herança. Aí eu compro uma casa e alugo essa casa. Então o dinheiro que eu ganhei está trabalhando para mim, me dando R$1.000 por mês todo dia. Isso é renda passiva. Você é rico quando a sua renda passiva cobre seu estilo de vida. Ô Moisés, mas você está falando de umas coisas complicadas que é impossível, porque meu estilo de vida é muito mais caro do que o que eu ganho. Sejam sinceros, quem aqui consegue gastar menos do que ganha? Levanta a mão. Só o menininho levantou a mão aí. É impossível, na nossa sociedade consumista é impossível. Se você não mudar suas drivers mentais, você sempre vai viver com mais do que você ganha. E você se torna um endividado. E a dívida é a coisa que mais te impulsiona para o contrário da sua riqueza. Eu vou pontuar algumas coisas importantes aqui e eu não vou me alongar mais do que isso. Eu já estou terminando, eu quero pontuar 3 coisas importantes. Isso aqui é só para vocês entenderem como gerar riqueza. E aqui, nós vamos voltar nessa parte aqui para vocês entenderem como funciona cada uma dessas rendas aqui. E a hora que eu falar para vocês como é simples cada uma dessas rendas aqui, vocês vão sair daqui dizendo assim: eu não entendo, por que eu não comecei a produzir minhas riquezas ainda? Se eu perguntar o que é trabalho, o que vocês me respondem? O que é trabalho para você? Trabalho. O que é trabalho para você? Trabalho para você? Tudo. O que é trabalho para você? 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 Você não trabalha ainda, né? Ah, tá. Então, está explicado. O que é trabalho para você? Esforço físico. Esforço físico. Instalem uma coisa na cabeça de vocês agora, a respeito de trabalho. Porque... com quantos anos você vai aposentar? Não tem ideia com a reforma que vai vir. Você está dependendo desse negócio ainda? Não, se for dessa linhagem, Com quantos anos você vai aposentar? Com quantos anos você vai aposentar? Com quantos anos você vai aposentar? Com quantos anos você vai... Não, você não. Com quantos anos você vai aposentar? 50. Com quantos anos você vai aposentar? 50, 60. Com quantos anos você vai aposentar? 40, 45 no máximo, porque Uau! Tudo bem? Exato. Já ela tem alguma coisa instalada na cabeça dela que faz ela pensar assim. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Existe uma coisa que chama-se autorresponsabilidade.
Sabe o que as pessoas aprenderam a fazer? Elas aprenderam a dar a responsabilidade da aposentadoria e da vida delas para o governo. Aí falou, não, deixa o INSS decidir com quantos anos eu aposento, que a ideia do INSS é fazer assim, qual é a taxa de vida aí dos brasileiros? Quanto é que era? Antigamente era 70 anos. Aí eles falavam assim, então, vou fazer umas contas aqui, para o cara aposentar com 65. Ele contribui 45 anos e ele vai receber 5, porque com 70 ele já vai estar tão moído que ele morre. Aí ele morre e aí a gente tem jovens contribuindo, um idoso velhinho que foi para a cova, Deus o tenha, e o dinheiro nós o temos. Só que aconteceu o seguinte, a taxa de mortalidade do brasileiro subiu para 75. Aí eles falaram, a gente precisa reformar aqui o negócio para colocar um pouquinho mais o fator previdenciário. Vocês lembram disso? Vocês não lembram, porque não é da época de vocês. Só quem estuda sabe disso. Fator previdenciário. Aí muda algumas coisas, algumas regras para poder aumentar o ano que a pessoa... Aí agora vai vir uma nova reforma. Vou falar para vocês, essa reforma é boa. As pessoas não entendem. Sabe qual é o problema? O problema é que não tem como, o INSS não tem como sobreviver, porque hoje tem muito menos jovens contribuindo com o INSS e muito mais velhinhos vivos. Os velhinhos que eles planejaram que morressem com 70 estão com 82, 85. E eles estão assim, meu Deus, esses velhos morrem, velho. Eles estão assim, e tem muito menos jovens contribuindo, muito mais idosos recebendo, e detalhe, fora a corrupção. Então o que acontece? Não tem dinheiro para manter isso. Quem coloca a administração da própria aposentadoria na mão do INSS, posso falar o linguajar correto aqui, está fudido. É isso, essa é a linguagem correta. Sabe por quê? Porque uma pessoa dessa não tem chance na vida. Vocês devem assumir, igual ela fez, assumir a responsabilidade da sua aposentadoria, porque trabalho é igual isso aqui, ó. O homem, quando foi criado por Deus no jardim do Éden, era só uma coisa: desfruta, velho. Descansa, desfruta, é tudo seu. Aí o homem resolveu fazer o que não era para ser feito. Aí houve o quê? Bom, agora você vai sair e do suor do teu rosto você vai comer. O trabalho é castigo. Só que Deus não disse assim, eternamente serás castigado. Deus nunca disse isso. Deus falou, agora você vai comer do suor do teu rosto. Só que é o seguinte, o castigo pode ter tempo para acabar. Aí eu digo para vocês, quanto tempo mais você vai ficar sendo castigado? É o momento que eu quiser. Quem gosta de ficar sendo castigado a vida inteira, gente? Ninguém gosta de ficar sendo castigado a vida inteira. Se você é jovem, está aqui, nunca trabalhou, entenda uma coisa, você não precisa nunca ser castigado. É só você prosperar e entender que se você instalar os drives certos sobre riqueza e prosperar na sua vida, você vai ser castigado por muito menos tempo. Qualquer um de vocês aqui pode aposentar nos próximos 10 anos. Se quiser, com uma vida boa, abundante, abençoada. Só que você precisa mudar seus drives mentais. Por quê? Se você depender do INSS, é muito provável que você vai aposentar 2 anos antes de você morrer. Porque essa é a conta que eles querem. Não dependa mais de ninguém. Acaba com o seu castigo o mais rápido possível, gente. Acaba com o seu castigo o mais rápido possível. Primeira coisa que vocês têm que entender aqui, eu vou pontuar isso aqui. Primeira coisa, você quer gerar riqueza a partir do zero? Então, riqueza é liberdade, certo? Riqueza é liberdade. Quantos aqui querem ser escravos a vida inteira? Levanta a mão, por favor. Quantos aqui querem atingir o estado de riqueza em todas as áreas da vida? Levanta a mão. Tem alguém que não quer? Então eu vou dizer para você, se você quer atingir o estado de riqueza, você tem que entender uma coisa, entender seu valor. A partir de hoje, entenda seu valor. O valor que você tem na sociedade. Eu vou falar uma coisa para você, se você não prospera, você dá prejuízo para o país, sabia disso? Você dá prejuízo para sua família, você dá prejuízo para você mesmo. Entenda seu valor. Entenda o valor dos seus sonhos.
Entenda o valor das pessoas ao seu redor. Deixa eu falar uma coisa. Entender o seu valor é entender que você precisa ser bem pago. A vida é fácil? A vida de quem aqui é muito fácil? Levanta a mão. A vida é dura, gente. Levanta a mão se a vida é dura. A vida é dura sim, levanta a mão. É só a menininha que não pode dizer que a vida é dura. Meu Deus, como é que pode dizer que a vida é dura? Agora eu vou dizer pra você vai aprender que a vida é dura. Ouça o que eu vou falar pra vocês. A vida é dura. Se a vida é dura, velho, você precisa ser bem recompensado por viver ela. Se você não entender que você tem valor, se você não entender que a sua vida tem valor, se você não entender que você precisa ser bem pago para estar aqui, se você não entender que você precisa ser bem pago por ser mãe, por ser pai, você precisa ser bem pago. Se você não colocar isso na sua cabeça, cara, não é possível viver com R$1.000 por mês. R$1.000 não faz nem compra hoje direito. Se você entender o seu valor, você vai começar a questionar o salário que você recebe todo mês. Daqui a pouco nós vamos fazer uma continha aqui que vocês vão se espantar. Entenda o valor dos seus sonhos. Quantos aqui? Tem muita gente nova aqui, mas tem gente já adulta. Quantos aqui já tiveram que abrir mão do sonho porque achou que não tinha condição de atingir mais sonho? Levanta a mão. Abrir mão. Ih, aquele negócio lá já era. Esquece. Teve que abrir mão, sabe por quê? Porque não prosperou. Não deu conta de prosperar para fazer o negócio acontecer. Agora, muitos de vocês que são novos aqui estão à beira de ter sonhos e pensar assim: esquece essa BMW, velho. Esquece esse negócio, esquece essa casa lá não sei aonde, esquece essa viagem aqui, esquece esse negócio que eu estou querendo, esquece. Sabe por quê? Porque você começa a ver que o mundo é cruel e o mundo não perdoa. O mundo não está aqui para aliviar para ninguém. O mundo não está aqui para dizer assim: qual é seu nome? Cássia. A Cássia é uma beleza de pessoa, vamos aliviar para ela. O mundo não está aqui para fazer isso. O mundo, a vida é injusta e a vida vai te pegar. A vida pega todo mundo. Sabe o que acontece? Você tem que aprender a lidar com as injustiças da vida, mas entender o seu valor. Entender o quanto custa seus sonhos. Porque abrir mão de um sonho custa caro. Não custa caro? Quem já teve que abrir mão de sonho aqui? Não custa caro? Fala a verdade. Gente, dói demais. Então, se você tem que entender que você tem que prosperar e atingir estado de riqueza por causa dos seus sonhos. Porque se você teve que abrir mão de um sonho lá atrás, você continua tendo sonhos daqui para frente. E os seus sonhos daqui para frente têm valor? Seus sonhos têm valor? Então você tem que prosperar. Porque senão vai chegar daqui a alguns anos, o que você vai fazer? Você vai abrir mão dos sonhos. De novo. E vai viver a vida inteira abrindo mão dos seus sonhos e se adequando ao meio. Pensando assim: é culpa do governo que não dá hospital pra gente, é culpa do governo que não dá escola pra gente, é culpa do governo que dá... Sempre culpando os outros por causa dos seus problemas. Sempre culpando os outros porque você não prospera. Uma coisa que vocês têm que entender: o valor das pessoas que estão ao redor de vocês. Seus sonhos são importantes? E os sonhos dos seus filhos? Gente, quando a gente tem que abrir mão de sonho, é duro. Mas quando a gente vê nossos filhos não podendo fazer alguma coisa que está no coração deles, porque a gente não dá conta de pagar aquilo, é uma coisa que dói o dobro da vida de um pai e de uma mãe. Mas isso também serve quando o marido não consegue realizar os sonhos do coração da esposa. Ou a esposa do marido. Eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Depois que eu comecei a mudar a minha mentalidade, eu coloquei uma coisa na minha cabeça e um alvo que eu tenho na minha vida. Eu estou escrevendo 40 alvos que eu quero para a minha vida inteira. Um deles é que eu quero realizar todos os sonhos do coração da minha esposa. Todos. Todos, sabe? Os mais simples, os mais idiotas, eu quero fazer. Aí esses dias, há muito tempo, eu estou casado há 11 anos. Há 11 anos eu sei que ela tem vontade de tocar violão. E eu nunca me importei com isso. Aí eu falei: cara, que coisa doida. No dia das mães eu fui lá e comprei um violão para ela. Não faz diferença nenhuma. Mas eu falei para ela: é porque eu aprendi a me importar com cada sonho que está no seu coração. Um violão é uma coisa simples. Mas quando ela olhou aquilo, ela entendeu a mensagem que eu estava enviando.
Porque se eu me importei com violão, também posso me importar com um iate. Se ela quiser. Tomara que ela não queira. É só a gente alugar, gente. Aluga. Quero dar de iate, aluga. O negócio vai ficar parado lá muito tempo. Não tem necessidade. Ó. Mas eu me importo com cada som do coração dela. Porque as pessoas que estão ao meu redor são importantes. Tem gente que fala assim: se eu ganhar dinheiro para pagar minhas contas e viver tranquilo, tá tudo certo, tá tudo bem. Sabe o que essa pessoa é? Um egoísta. Sabe por quê? Sua vida foi feita para transbordar. Sua vida foi feita para transbordar. Sua vida foi feita para abençoar os outros. Não para pensar só assim mesmo. Eu anotei aqui, é super interessante. Se você quer gerar renda só para você mesmo, você não cumpre seu papel. Não cumpre seu papel. Por quê? Vamos lá, vamos falar da lei da semente. Você pega uma semente, você planta ela e você conversa com ela. Você fala assim: semente, é para você prosperar só o suficiente para eu, assim, limitado. Você só pode dar um fruto. Um fruto, uma maçã, semente de maçã. Você vai crescer uma árvore, você só vai dar um fruto. A semente vai obedecer isso? Ela vai obedecer esse comando? Responda para mim. Não vai responder esse comando. Agora, eu chego aqui e eu planto uma semente de maçã aqui. E eu falo para ela: pode tocar o terror. Pode ser quem você quiser. Você pode dar quantas maçãs você quiser. Porque você... Quantos sabem quantas sementes tem dentro de uma maçã? 6 ou 7. Tem maçã que tem 12 sementes. Mas quantos sabem quantas maçãs tem dentro de uma semente? Uma semente vai produzir uma árvore que vai produzir centenas de maçãs, que tem mais sementes lá dentro, que vão produzir outras sementes. Agora eu digo para você, aí eu chego aqui na semente e falo: prospere abundantemente, pode dar quantas maçãs você quiser. Ela vai ligar para o meu comando? Ela não vai ligar também para o meu comando. Nem para o comando da limitação, nem para o comando da abundância. Por quê? Porque a semente tem a própria lei dela. E ela é ilimitada. Agora eu vou falar de onde vocês vieram. Vocês vieram de uma coisinha chamada sêmen, que a palavra significa semente. Todos vocês são uma semente plantada nessa terra. E o comando da semente é que ela prospere e alimente outros. Então por que é que a pessoa olha para ela, que é feito um ser ilimitado, e ela quer se limitar e dizer assim: eu só quero dinheiro para pagar minhas contas. Eu só quero dinheiro para fazer minhas coisinhas. É porque as pessoas ao redor dessa pessoa não têm tanto valor. Quanto mais as pessoas ao seu redor tiverem valor, mais o dinheiro se torna importante para você. Realizar os sonhos dos seus filhos, do seu cônjuge, da pessoa que você ama, dos seus pais, dos seus irmãos, realizar os sonhos das pessoas que você ama. Se você entender isso, você começa a entender: eu preciso prosperar. Quero falar uma outra coisa aqui, e eu já estou encerrando. Primeira coisa que você tem que aprender sobre geração de riquezas. O que é trabalho? O que é emprego? A diferença de trabalho e emprego. Ó. O que é emprego? Emprego é: você vende seu tempo para alguém, 8 horas por dia normalmente, alguns 12, alguns 16, sei lá. Você vende o seu tempo e o seu patrão te paga um valor pela sua hora, por cada hora que você trabalha. Peguem o celular de vocês e liguem na calculadora aí. Liga na calculadora. Emprego: você vende o seu tempo e troca o seu tempo por dinheiro. Porque enquanto você está lá na empresa, você tem que trabalhar aquele período lá, aquele tanto lá, aquelas horas. Deu a hora, você está na porta, você está na frente do. Eu tenho certeza que todos vocês são assim. Que fica lá na frente do relógio, lá, na hora que bateu, você vai. Você é o primeiro. Eu tenho certeza. Né? Você é o primeiro a bater o cartão de ponto, né? Eu não atraso um minuto. Né? Beleza. Coloca aí o valor que você ganha por mês. O valor que você ganha. Esconde o celular aí para ninguém saber que você ganha muito dinheiro. Quanto você ganha por mês? Coloca aí. Levanta a mão quem é trabalhador aqui, quem trabalha por uma empresa. Levanta a mão. Beleza.
Divide esse valor por 180. As lágrimas caindo agora. Vamos ver. Vai falando os números aí. Quanto dá? Pode falar. 7,5. Qual? 972. 972. 7,85. 7,85. 8,5. 8,5. 13,3. 13,3. 11,11. Hã? 11,11. 11,11. Mais um. 8,6. 8,6. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais 3. Alguém fala aí, que não falou? 7,2. 7,2. Quanto mais? 7,22? 22. Mais um. 10. 10. Beleza. Alguém calcula aí. 7,5. Quem vai fazer essa conta? Tá fazendo. Tá fazendo? 7,5, 9,72, Mais. 7,85, Mais. mais 8,5, Mais. 13,3, Mais. 11,1, Mais. 8,6, Mais. 7,2, Mais. 7,22, Mais. 10.